Olá, vamos falar sobre Espiritismo. Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento a continuidade do estudo da obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 13, Espíritos em Condição Mediana. Segunda parte, Exemplos. Hoje com a manifestação, o Marquês de Saint Paul. Estudo linha a linha, passo a passo, comentários ao final. Se você não assistiu os vídeos anteriores, convido a estar acessando a playlist O Livro dos Espíritos e estar buscando desde o início a primeira parte desta obra, certo? Desde o início e pegar e ter este estudo de forma completa. Vamos lá então, meus irmãos. Nos diz aqui a espiritualidade. Faleceu em 1860, sendo evocado a pedido de sua irmã, membro da Sociedade de Paris, em 16 de maio de 1861. Eis-me aqui, evocação. Eis-me aqui. A senhora, sua irmã, pediu que o evocássemos. Embora seja ela médium, ainda não se desenvolveu o bastante para que se sentisse segura para tal. Tentarei responder da melhor forma possível. Em primeiro lugar, ela deseja saber se o senhor está feliz. Sou um espírito errante no momento, estado transitório que não proporciona nem felicidade, nem castigo absolutos. Demorou muito tempo até que se desse por si? Fiquei muito tempo na perturbação, tendo ela saído somente para bendizer a piedade daqueles que não me esqueceram e oravam por mim. Poderia calcular quanto tempo durou essa perturbação? Não. Entre seus parentes, quais os que pôde reconhecer primeiro? Reconheci minha mãe e meu pai. Os dois me receberam quando despertei. Foram eles que me iniciaram na vida nova, porque, ao fim da sua enfermidade, parecia o Senhor conversar com aqueles que amou na terra? Antes de morrer, tive a revelação do mundo em que eu iria habitar. Possuía vidência antes de morrer, tendo meus olhos ficado turvos durante a separação definitiva do corpo, pois os laços carnais eram ainda muito fortes. Porque as lembranças da infância pareciam ser as que lhe retornavam preferencialmente? Porque o começo da vida aproxima-se mais no fim do que no meio da vida. 7a. O que quer dizer com isso? Quer dizer que os moribundos se lembram e veem, como em uma miragem consoladora, os anos puros e juvenis, provavelmente por um motivo providencial. Semelhante é que os velhos, à medida que se aproximam do fim da vida, têm, por vezes, uma nítida lembrança dos menores detalhes da infância. Por que se referia a seu corpo sempre na terceira pessoa? Porque, como já vos disse, eu era vidente e via nitidamente as diferenças que existem entre o físico e o espiritual. Essas diferenças vinculadas entre si pelo fluido vital. Nota de rodapé. O espírito refere-se aqui a uma teoria aceita por parte dos fisiológicos e magnetizadores do século XIX, que considerava a existência de uma substância, abre parênteses, átomos duros e indivisíveis, sem peso e invisíveis, que constituíam a chamada matéria imponderável, fecha parênteses, responsável por dar à vida movimento, o fluido vital, imaginada por semelhança aos fluidos especiais da física daquele tempo, abre parênteses, calórico, fluido elétrico, magnetismo luminoso, fecha parênteses. Desde o início do século XX, essa teoria foi superada pela compreensão do conceito de energia, que pode se propagar independentemente da matéria, por meio das ondas eletromagnéticas. Embora sua obra posterior, a Gênese, Kardec abandonou a ideia de fluido vital, substituindo-a pelo termo princípio vital, que se refere ao fenômeno da vida, sem recorrer a qualquer teoria específica.
Nota do editor, esta. Continuemos. Tornam-se bem distintas aos olhos dos moribundos clarividentes. Eis aí uma particularidade que a morte desse senhor apresenta. Em seus últimos momentos, ele dizia sempre, abre aspas, ele tem sede, é preciso dar-lhe de beber. Ele tem frio, é preciso aquecê-lo. Ele sente dores em tal região, etc. Fecha aspas. E quando se lhe dizia, abre aspas, mas é o Senhor quem tem sede, fecha aspas, ele respondia, abre aspas, não é ele, fecha aspas. Podemos distinguir aqui perfeitamente as duas existências. O eu pensante está no espírito e não no corpo. O espírito, já parcialmente desligado, considerava seu corpo como outra individualidade, que, a bem dizer, não era mais ele ao seu corpo, então é que era preciso dar de beber e não ao seu espírito. Esse fenômeno também pode ser observado em alguns sonâmbulos. Nota de rodapé 186. Somente o corpo físico confere as necessidades materiais, como sede, fome, as sensações físicas como frio, calor, pressão. O espírito não recebe impressões físicas no mundo espiritual. Quando lúcido, compreende essa diferença. Nota do editor. Continuemos. O que disse sobre seu estado errante e do tempo que durou a sua perturbação leva a crer que não esteja muito feliz. No entanto, suas qualidades fariam com que supuséssemos o contrário. Além do que, há espíritos errantes felizes e infelizes. Estou num estado transitório. As virtudes humanas aqui adquirem o seu verdadeiro valor. Certamente, meu estado é 1000 vezes preferível ao da encarnação terrestre, mas carrego ainda comigo as aspirações do verdadeiro bem e do verdadeiro belo. E minha alma não estará satisfeita a menos que se eleve até aos pés do seu Criador. Item 187. O espírito em condição mediana não é feliz, pois não tem imperfeições que resultam do apego à matéria, mas, observando a felicidade dos bons, almeja alcançar essa condição, dedicando-se a alcançá-la pelos esforços do aperfeiçoamento. Está no caminho da felicidade futura. Nota do editor. Aqui nós finalizamos a manifestação, então, aqui do Marquês de Saint Paul, ao qual nós observamos que ele vem trazer questões muito importantes. Uma, quem sente é o corpo físico, não é o espírito. O espírito, quando manifesta-se trazendo essas questões de frio, de calor, fome, sede, por exemplo, como é mencionado aqui, está se referindo às impressões do corpo, que ele, ainda ligado mentalmente ao corpo físico, sente as impressões que este corpo, agora inerte, sentia. Porque quem pensa é o espírito, a nossa casa mental, aqui em nosso espírito. Portanto, quando nós nos desprendemos do corpo, continuamos pensando exatamente por isso. Se estivesse no corpo físico, tudo morreria ali, tudo terminaria por ali. Mas não, as impressões materiais pertencem ao corpo físico. As questões de elevação e do espírito pertencem ao espírito. Então, quanto mais buscarmos estas aspirações, mais iremos nos desprender destes detalhes. Iremos adquirir a verdadeira felicidade, o verdadeiro consolo e o verdadeiro caminho que temos a percorrer. Certo? Então, eu sou Débora Rabelo e esta foi a manifestação aqui do Marquês de Saint Paul. E no próximo estudo adentraremos na manifestação do Sr. Cordon, que foi médico, que é um pouquinho grande, mas de repente faremos em 2 partes, certo? Sou Débora Rabelo, um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. Até a próxima.